Caros irmãos e irmãs, ao celebrarmos o exemplo dos santos Francisco e Jacinta Marto, aclaremos a consciência de que a Igreja peregrina que somos é iluminada pela luz de Deus que nos vem da sua Páscoa, essa festa maior que já estamos a preparar com o itinerário quaresmal há dias iniciado. No candelabro que nas horas inquietas da nossa vida nos ilumina, encontram-se duas candeias que Deus acendeu e que hoje celebramos de forma especial. São Francisco e Santa Jacinta Marto, as duas candeias que Deus acendeu para iluminar a humanidade nas suas horas sombrias e inquietas, como muito bem definiu São João Paulo II na ocasião da beatificação dos pastorinhos no ano 2000. A conjuntura que o país e o mundo atravessam é uma oportunidade para pensar melhor a vida e o exemplo destes dois santos, sobretudo de Jacinta, que faleceu justamente a 20 de fevereiro de 1920. Ambos faleceram de gripe espanhola, que assolou o mundo no início do século XX. Eles também viveram em tempo de pandemia, também viveram a doença, também sofreram a morte pela doença, os seus familiares também sofreram o luto pela partida destas duas crianças, sobretudo a Lúcia. A Lúcia, quando fala da Jacinta e do Francisco, da sua doença e da sua morte, nota-se de facto a tristeza do luto, da perda dos seus grandes companheiros de viagem, de vida, mas também esta esperança de que eles lá no céu estão a velar por nós. A festa litúrgica dos pastorinhos, sem a presença de peregrinos, teve início com uma vigília de oração com o Santo Terço e veneração aos túmulos dos dois santos, na sexta-feira, 19 de fevereiro. Já no sábado, o bispo de Leiria, Fátima, cardeal Dom Antônio Marto, presidiu a Eucaristia e o documentário Os Santos Vizinhos, duas crianças que se fizeram candeias da humanidade a partir de Fátima, foi exibido nos meios de comunicação do Santuário e da Canção Nova. Ainda hoje, estas crianças são uma luz que brilha na escuridão, e quando nós nos sentimos de facto um bocado mais entristecidos, bastante mais em baixo, porque não podemos sair de casa, porque a nossa vida de facto teve uma ruptura completa, porque ficou transformada, olhando para estas crianças que nestas situações também de doença e de sofrimento sentiam era a esperança do encontro com a Mãe do Céu e com Jesus no céu. Quando a gente se lembra da última palavra do Francisco, que foi para a Lúcia até ao céu, sentimos que vale a pena, e sentirmos que mesmo os sofrimentos e mesmo a doença e mesmo a morte não é o fim, mas é uma passagem, e que nos encontraremos todos no céu como igreja que celebra as aleluias eternas. O Dia dos Santos Pastorinhos foi celebrado pela primeira vez apenas em ambiente digital. Impossibilitados de se aproximarem dos túmulos, os fiéis fazem suas orações diante das esculturas dos santos na Capelinha das Aparições. Nessas imagens, vemos os atributos claros de São Francisco e Santa Jacinta Marto, o terço e a candeia que trazem na mão, representada a partir de uma candeia histórica da família dos videntes. Sinais do que buscaram viver e da luz que irradiam até os dias de hoje. Os nossos queridos pastorinhos são como que estrelas, em que resplandecem a proximidade, a compaixão e a ternura, como o estilo da relação de Deus conosco, e que devem tornar-se estilo do nosso cuidado recíproco de uns pelos outros. Assim, resistiremos à pandemia e venceremos o medo, a insegurança, a solidão, o desânimo e o próprio sofrimento nos seus aspectos negativos. Não esqueçamos os três aspectos do cuidado recíproco. Gravemos-los bem na memória e no coração. Proximidade, compaixão, ternura. Confiemo-nos ao coração imaculado de Maria, Mãe da Ternura. Francisco e Jacinta eram duas crianças normais que brincavam, frequentavam a igreja paroquial de Fátima e tinham um convívio familiar.
Dos lábios de Maria, ouviram a urgência de rezarem o terço todos os dias. Apesar dos desafios atuais, muitos continuam a imitar o exemplo dessas crianças, que mesmo muito jovens, compreenderam que seria uma vida de oferta pela Igreja, pela paz no mundo e conversão dos pecadores. Realmente são para nós um exemplo que nós às vezes devemos ter até um pouco de quase de vergonha, pelo sentido, pelo testemunho que nos dão e que nós grandes não somos capazes. Eles tiveram uma grande maduridade espiritual dos grandes, de nós maduros, e que nós não conseguimos. E isto, para mim, é muito importante. Eles são para mim um testemunho, para todos nós, um testemunho grandioso pela sua grandeza de alma, pelo seu grande testemunho de generosidade, de resposta ao amor de Deus, de resposta aos apelos de Maria.